Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa matéria de análise de Jonas. E nessa aula nós vamos analisar o capítulo 2, versículos de 1 a 10. Isso porque na aula passada nós concluímos a análise do primeiro capítulo de Jonas. Nós vimos que, depois de Deus ter dado a ordem para que Jonas fosse até Nínive, e Jonas desobedecido a Deus, Jonas então pegou um barco em Jope a caminho de Tarsis. E o texto que nós vimos na aula passada é o texto que narra o que aconteceu ali. Eu expliquei a vocês que a narrativa dos versículos 4 a 17 corresponde a um quiasmo. Este quiasmo tem como pontos principais, o primeiro e o último, que são paralelos, a questão da soberania de Deus, Deus controlando o vento e Deus controlando o peixe. Depois você tem a questão dos marinheiros, os marinheiros enfrentando a tempestade e depois os marinheiros acalmando a tempestade. E no centro desse quiasmo, no centro da questão, existe a causa do problema, que era o profeta Jonas. Nós vimos alguns pontos importantes. Primeiro, a questão da soberania de Deus, onde Deus ele exibe o seu controle sobre a natureza, mas também exibe o seu controle sobre os seres humanos, tanto sobre os marinheiros quanto sobre Jonas. Como também vimos muito claramente o processo descendente de Jonas, em que ele desce a Jope, desce ao fundo do barco, depois ele é lançado ao mar. Então, cada vez mais, Jonas está se distanciando de Deus e Deus tomando providências para corrigir isso. Agora, então, nós vamos para o capítulo 2, versículos de 1 a 10, que corresponde à oração de Jonas quando ele estava no ventre do grande peixe, ok? Mas lembrando aqui do esboço da sessão, o texto que nós vamos ver agora, ele corresponde a este ponto C, que trata das consequências da desobediência. Como nós estamos vendo, Jonas desobedeceu a Deus e ele então tomou aquele barco e tudo o que aconteceu ali foi como consequência da desobediência. E agora, a oração que ele vai fazer é uma meditação em torno dessa desobediência. Jonas vai então refletir em torno da sua atitude, do seu processo descendente por causa da sua desobediência e o que Deus fez com ele por causa disso, ok? Por isso que nós incluímos o capítulo 2 ainda nessa parte da desobediência de Jonas, certo? É importante que a gente saiba que o texto do capítulo 2 ele é dividido em duas partes. A primeira parte começa aqui no versículo 1, certo? Nessa parte aqui, Jonas vai começar a refletir sobre este processo ascendente. A segunda parte, então, começa aqui no versículo 7, que é quando aquele processo ascendente ele é revertido. Então, Jonas vai narrar o seu processo de descendência, de decadência da presença de Deus. E então, quando ele se encontrava no mais fundo, ele começou então a ascender, certo? Então, esse versículo 7 termina aqui no versículo 10. Então, esse texto ele é dividido basicamente aqui em duas partes, ok? Então, vamos começar a estudar esse texto. Bem, o texto começa nos afirmando que Jonas estava no ventre do peixe, ok? Nós já discutimos sobre isso na aula passada, onde eu expliquei a vocês que eu entendo que isso daqui é um milagre. Jonas estava no ventre do peixe e lá ele fez uma oração ao Senhor. Então, a única forma de Jonas entrar no ventre do peixe e permanecer vivo a ponto de orar ao Senhor é se isso fosse um milagre.
assim como o Senhor Jesus Cristo estando no ventre da terra ou dentro de uma sepultura, ele então pudesse sair lá de dentro com vida. Isso também foi um milagre. Então o texto diz que Jonas, estando no ventre do peixe, ele orou ao Senhor. Na verdade, irmãos, o que nós vemos a partir aqui do versículo 2, certo? É uma expressão de um salmo. Então isso daqui é um salmo. O que são salmos? Salmos são orações em forma de cântico, ok? Então, há muitos estudos que mostram uma certa métrica aqui nisso que Jonas fez, ou nessa oração de Jonas. Provavelmente, e você pode fazer esse estudo, em que a oração de Jonas ela é altamente influenciada pelo saltério, ou conjunto de salmos, ok? No caso, os salmos de Davi e de outros autores, que eram os livros de cânticos, digamos assim, do povo de Israel. Então, quando Jonas escreveu, os salmos já existiam. Então, Jonas certamente tinha um amplo contato com o livro dos salmos. Por isso que a sua oração aqui, ela é uma oração em forma de salmo. Ele está orando os salmos, ok? Então, na sua oração, ele está utilizando os salmos. A partir do versículo 2, então, nós temos a descrição dessa oração. No versículo 2, irmãos, o que você tem aqui no versículo 2 é uma oração resumo. Isso era muito comum nos salmos, em que o salmo ou a oração começa enfatizando a ideia central. Então, Jonas vai aqui enfatizar a sua salvação. Então, o versículo 2, ele serve para nos avisar que o assunto do salmo é um assunto de salvação. É um salmo que vai louvar ao Senhor ou agradecer ao Senhor pela sua salvação. Isso pode ser percebido por meio deste paralelismo. Você tem aqui duas frases paralelas. A primeira frase, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. A segunda frase, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Note aqui como é interessante o paralelismo. A palavrinha angústia, ela está fazendo aqui paralelo com ventre do abismo, certo? Então, Jonas está dizendo que na sua maior angústia, ou quando ele estava no ventre do abismo, ele clamou ao Senhor, certo? Então, note aqui, o clamei ao Senhor e depois o gritei, ok? Então, note aqui, ele clamou ao Senhor e depois ele gritou. E então você tem a expressão de salvação. E Deus o respondeu e Deus o ouviu, certo? Então, o que nós temos aqui no versículo 2 é a expressão de salvação de Deus. Então, na sua angústia e no ventre do abismo, ele clamou, ele gritou e Deus respondeu, Deus o ouviu. Então, o assunto aqui é como foi que Deus salvou Jonas no cume, no ápice da sua decadência ou da sua distância da presença de Deus, ok? Detalhe importante aqui também, irmãos, é que muito embora a palavrinha ventre apareça aqui e ela apareça imediatamente anterior, certo? Elas não se referem ao mesmo lugar. Aqui você tem o ventre do peixe e aqui você tem o ventre do abismo, que nós vamos ver posteriormente. O ventre do abismo é o fundo do mar. O ventre do peixe já era o momento de salvação de Jonas.
Então, Jonas, no ventre do peixe, é que ele percebeu que havia sido salvo e então ele orou, lembrando do momento em que ele estava no ventre do abismo, ok? Então é importante que a gente saiba disso, que o ventre do abismo aqui não é o ventre do peixe. O versículo 3 então começa com a partícula pois, expressando aqui que ele agora vai explicar. Então, do versículo 3 em diante, o que Jonas vai fazer é nos explicar como foi este processo de decadência e salvação de Deus. Então, ele começa dizendo que Deus o lançou no profundo. Note um detalhe importante aqui. Jonas diz que Deus o lançou. Só que se você ler o texto do capítulo 1, versículo 4 até o 17, você vai notar que quem lançou Jonas no fundo do mar foram os marinheiros. Então note aqui a percepção de Jonas. Isso daqui é muito importante para a nossa compreensão dessa questão da soberania de Deus e da liberdade humana. Jonas compreende que, muito embora os marinheiros foram quem o lançou no mar, no final das contas foi Deus que o lançou no mar. Então Jonas entende que o fato daquilo que os marinheiros fizeram ter sido uma expressão ou uma execução do plano de Deus ou da vontade de Deus, então Jonas tinha a liberdade de dizer que aquilo foi o próprio Deus que fez. Então foi Deus quem lançou Jonas no fundo do mar, ou no coração dos mares, ok? E então ele começa a descrever como aquele lançamento começou a gerar nele um processo cada vez mais decadente. Primeiro é dito aqui que, note aqui a progressão, a corrente das águas me cercou, e olha o paralelismo, e todas as tuas ondas, note que isso daqui são paralelos, corrente das águas e todas as ondas passaram por cima de mim, certo? Então aqui é uma poesia hebraica e você tem duas expressões paralelas. O que Jonas quer dizer aqui? Que uma vez que ele foi lançado no mar, ele foi tragado pelo mar. Ele sentiu-se inferior e então as ondas e as correntes das águas o dominaram. Ele começou então a afundar. Lembre-se que Jonas, quando foi lançado no mar, ainda estava havendo temporal. Então, quando Jonas foi lançado no mar, ele não tinha condições de nadar ou de ficar boiando, porque a água ainda estava bastante turbulenta. Então, ao ser lançado no mar, ele foi cercado pelas correntes das águas e tragado pelas ondas. Então, avançando aqui, Jonas nos informa que quando ele estava tragado pelo mar, ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Note aqui, irmãos, a ideia de ser lançado de diante dos olhos de Deus. Lembre-se que Jonas tinha exatamente este desejo. Ele tinha o desejo de fugir da presença de Deus. Lembre-se que isso é narrado no capítulo 1, que ele queria fugir da presença de Deus. E aqui então ele está se deparando com uma dura realidade. Ele agora estava sentindo que de fato estava lançado diante dos olhos de Deus. O final do versículo 4 tem aqui uma pergunta que envolve uma dificuldade de tradução, onde os tradutores eles não são unânimes quanto à melhor forma de traduzir aqui. A Revista Atualizada, que é essa que eu estou utilizando, ela
entende aqui como uma pergunta, dizendo: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Os principais estudiosos discordam um pouco dessa tradução e eles sugerem que, na verdade, a melhor tradução aqui seria uma afirmação, que ele, apesar de ter sido lançado de diante dos olhos de Deus, ele agora iria tornar para ver o santo templo de Deus. Como é que nós sabemos disso? Porque a expressão santo templo, ela aparece aqui no versículo 4 e ela aparece também no final do versículo 7. E em ambos os momentos, este templo mencionado aqui, ela é uma referência ao céu ou ao lugar de habitação de Deus, ok? Então, o que Jonas está dizendo é que quando ele percebeu que havia sido tragado pelo mar, ele sabia que haveria de chegar a hora da sua morte e que um dia, então, ele iria para o lugar da presença de Deus. Então, o versículo 5, ele torna aqui não mais a sua própria percepção, mas a descrição dos fatos. Ele diz que as águas me cercaram até a alma. Então, note aqui, mais uma vez, a ideia de que ele foi cercado pelas águas. E então, o abismo me rodeou. Você tem aqui três frases paralelas. Você tem as águas, o abismo, que nós acabamos de ver, e então as algas. Aqui, irmãos, você tem um processo descendente. Você tem as águas, em primeiro lugar, depois ele é mergulhado para as profundezas das águas, e então ele, quando tem acesso às algas, é porque ele já chegou no fundo do mar. Então, a ideia aqui do versículo 5 é que ele estava completamente perdido. Então, Jonas estava em uma situação de completa perdição. E então, o versículo 6 traz aquela palavrinha que nós enfatizamos nas duas aulas passadas. Note que o texto diz: desci até os fundamentos do monte, desci até a terra. Jonas, então, está descrevendo aqui o ápice da sua descendência. Ele desceu aos fundamentos dos montes, e a ideia aqui é aos fundamentos dos continentes, ok? Então, Jonas está expressando a crença de que o mar, você tem uma montanha que vai indo e formando os continentes. Então, ele desceu até o fundo do mar, até a terra dentro do mar. E então ele tem a percepção de que foram cerrados ferrolhos sobre ele para sempre. Então, note que aqui você tem a descrição de morte, certo? Jonas aqui, ele tinha a certeza que iria morrer. Porém, o versículo 6, ele tem uma segunda parte que começa com o contudo. E aqui, então, você tem o começo da descrição da vida. Então, note bem aqui. O processo de descendência leva à morte. O processo de ascendência, note aqui, ele leva à vida, ok? Então, quanto mais Jonas se afastava de Deus, ele se aproximava da morte. Quanto mais Deus se aproximava de Jonas, Jonas recebia a vida. Então, note que o mesmo Deus que o lançou no mar foi o mesmo Deus que fez ele subir da sepultura, ok? Então, note aqui a palavrinha vida,
expressando isso que eu acabei de dizer a respeito da vida. E então o versículo 6 encerra esta primeira parte do versículo em que Jonas, ou do texto, desculpe, em que Jonas descreve o seu processo de decadência. Agora note que a segunda parte do texto tem mais uma frase resumo. Agora uma frase que resume a salvação. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, o texto diz, Jonas está dizendo que quando ele já havia dado o seu último, estava para dar o seu último suspiro de vida, ele se lembrou do Senhor. E essa expressão, lembrar, irmãos, não tem a ideia meramente de você recordar de algo. No Antigo Testamento, essa é uma expressão bem comum, certo? Você tem, por exemplo, os profetas rogando que Deus se lembre do seu povo. Davi rogando que Deus se lembre do seu povo, se lembre das suas alianças. Isso não quer dizer que Deus havia esquecido e agora ele precisava se lembrar ou recordar. A ideia de lembrar tem sim a ideia de recordar, mas é uma recordação por consideração. Então é como se eu fosse me recordar de algo para considerar fazer aquilo. Então, provavelmente aqui, irmãos, Jonas expressou o seu arrependimento. Ele lembrou aqui da sua desobediência, certo? E ele então recordou do valor do Senhor e do valor do mandamento do Senhor. Então o texto diz que ele orou a Deus nos céus. Então os versículos 4 até o 7 encerra aqui esse processo de morte, esse processo de afastamento e começa a descrever o processo de ascensão de Jonas. Os versículos 8 e 9, então, irmãos, são a descrição de como Jonas está arrependido. O versículo 8 aqui você tem uma expressão de adoração. Ele fala: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Note que Jonas cita aqui a misericórdia de Deus. Então, quando os homens se entregam à idolatria, eles perdem, eles abandonam, eles perdem aquele que pode salvar do mais profundo abismo. Esse versículo aqui, irmãos, ele teria uma importância fundamental no leitor do livro de Jonas, lá na nação de Israel. Jonas está mostrando que por causa da sua desobediência ao mandamento de Deus, a aliança com Deus, ele foi levado a um processo de decadência profunda. E que a mesma coisa acontece com aqueles que se entregam à idolatria, mostrando aqui como Jonas é uma figura real, obviamente histórica, mas ele figura a história do povo de Israel. Quando o homem abandona o seu Deus, ele está abandonando aquele que é misericordioso e capaz de lhe salvar. Só que ele continua dizendo com a voz do agradecimento: eu te ofereci sacrifícios. Note que ele fala aqui de sacrifícios e de votos. A mesma coisa que o texto anterior nos fala que os marinheiros fizeram. Então Jonas aqui, ele está restaurando a sua aliança. Ele está dizendo a Deus que ele queria retomar o seu estado pactual. Lembrando aqui da velha aliança, ou da antiga aliança que foi feita com Moisés, em que os sacrifícios serviam para restaurar a relação pactual do homem com
ou do povo de Israel com o seu pai, que era Deus. Então, uma vez que o povo desobedecesse a Deus, eles deveriam fazer sacrifícios e votos para restaurar a sua aliança com Deus. Então é isso que Jonas está dizendo, que como gratidão, ele iria oferecer sacrifícios e votos para restaurar o seu relacionamento com Deus. E então o versículo 9, ele encerra com a declaração central do livro, certo, irmãos? Então essa daqui é a frase central do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Então aqui é a máxima expressão da soberania de Deus. O que Jonas está querendo dizer aqui? Que Deus salva a quem Ele quiser. Deus, Ele salvou os marinheiros, que eram pagãos, que eram de fora da nação de Israel. Deus usou toda aquela circunstância para salvar os marinheiros. Deus salvou o profeta Jonas na sua mais profunda rebeldia contra ele. E ele também tem o direito de salvar os principais inimigos de Israel. A salvação pertence ao Senhor. Então Jonas aqui pôde ver na sua própria experiência em que ele não merecia a salvação de Deus. E no mais profundo abismo Deus o salvou. Então Deus pode salvar a quem Ele quiser. Muito embora, irmãos, essa afirmação de Jonas posteriormente vai deixá-lo incomodado. O fato da salvação pertencer ao Senhor deixava Jonas incomodado pelo fato de Deus dar salvação a quem Jonas achava que não merecia. E isso é muito interessante, irmãos, porque hoje em dia, no debate entre calvinistas e arminianos, geralmente se escuta arminianos afirmando ou trabalhando muito em torno da questão de merecimento. É como se o ser humano, ou como se não fosse justo, Deus punir um ser humano por causa do seu pecado, sem que tenha que oferecer a este homem a possibilidade de ser salvo. Então essa questão do merecimento, ela é uma questão que geralmente é oriunda da nossa percepção humana e falha da realidade. Assim como Jonas achava que o povo de Nínive não merecia a salvação e por isso Jonas estava julgando a Deus, muitos teólogos afirmam que muita gente não merece a condenação sem que tenha a possibilidade de salvação e por isso condenam ao Deus dos calvinistas, certo? E aqui nós vemos, irmãos, que o livro de Jonas é um livro que mostra o como nós não podemos basear a nossa teologia na nossa percepção ou nos nossos gostos pessoais. Então, Jonas afirma aqui categoricamente: ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quiser e, por consequência, Ele não salva aquele que Ele não quer. Ok? Então, depois de descrever tudo isso, o versículo 10 encerra dizendo que Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. Ok, irmãos? Então, eu já tirei aqui, durante a exposição, as nossas aplicações, as nossas implicações, certo? Então, nós não vamos ter esse slide das aplicações aqui. Mas lembre-se, qual é a essência, então, dessa oração de Jonas? É a descrição da soberania de Deus. Deus, por ser soberano, Ele faz o que Ele quiser. Ele lança o seu profeta no fundo do abismo para salvá-lo
e ensinar para o profeta que ele salva a quem ele quiser e do jeito que ele quiser. Então, ao Senhor pertence a salvação, o nosso Deus, ele é soberano. Amém? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.